Olá, meus alunos. Vamos dar início à nossa disciplina Sistemas Operacionais dentro do curso Redes de Computadores. Vamos começar pela nossa aula 1, onde teremos a nossa visão geral de sistemas operacionais. Eu sou a professora Neta Bueno, que estarei com vocês durante toda esta disciplina, tá? E essa disciplina teremos esse seguinte roteiro na aula de hoje. Visão gerais de sistemas operacionais, nós teremos os conceitos básicos, temos também as funções principais, as nossas máquinas de níveis, temos os históricos e classificação e também os tipos de sistemas operacionais. E o objetivo desta aula é que vocês possam compreender os conceitos básicos de sistemas operacionais. Como que eles acontecem, por que que ele está ligado ao nosso computador, tá? Também vamos conhecer as suas funções principais, analisar o sistema operacional como uma máquina de níveis, vamos conhecer os históricos dos sistemas operacionais, bem como compreender como as inovações de hardware colaboraram com o desenvolvimento dos sistemas operacionais. Então, a gente vai entender como as nossas máquinas, as nossas impressoras, foram eficientes para que os nossos sistemas operacionais possam ser o que hoje é, tá? E aí, por último, a gente tem como classificar os sistemas conforme suas características principais. Então, nosso aluno ele vai ter no final para entender tudo isso. E vamos começar. Nossa introdução será: diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o computador não faz nada sozinho. Então, quando a gente pensa no nosso computador, a gente imagina que ele faz as coisas sozinho. Na verdade, ele só funciona por quê? Porque dentro dele tem um sistema operacional. Então, quando eu pego, por exemplo, o nosso micro-ondas na nossa casa e você consegue fazer a sua pipoca, é porque dentro dele tem instruções que façam com que a pipoca vá ser feita, tá bom? Então, na verdade, existe um sistema operacional por trás da nossa máquina. Para facilitar essa comunicação entre homem e computador, foram criados os softwares ou programas de computador. Então, quando a gente ouvir falar em software ou programa de computador, é a mesma coisa. É aquilo que faz com que os nossos computadores executem as instruções. Um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de computador. O que a gente sabe sobre o usuário, pessoal? O usuário somos nós professores, vocês alunos, os analistas, os programadores, os nossos clientes lá que vão estar nos contactando. Tudo isso vai estar dentro de quê? De usuário. E quem são o hardware? A própria máquina, monitor, teclado, a impressora, tá? Tudo isso são dentro de hardware. O propósito de um sistema operacional é propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente. Então, o nosso usuário, ele não quer saber como que a gente fez aquele computador. Ele, na verdade, quer saber o retorno de seu pedido, da sua instrução, por exemplo. Então, se ele pede para ser impresso um trabalho que ele está fazendo no Word, que no caso é do sistema da Microsoft, ele não quer saber como que foi feito isso. Ele, na verdade, quer o relatório impresso, ele quer o retorno do que ele pediu, tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Uma visão do sistema operacional, onde a gente tem quem? Os programadores e analistas, que somos nós, que trabalhamos na área. Também temos o quê? Os usuários normais, que é aqueles que trabalham nas empresas, nos bancos, nos hospitais. Nós temos também os aplicativos, que são, na verdade, o quê? As apps que vocês utilizam nos smartphones. É uma forma bem simples de vocês entenderem aplicativos, tá? Então, todas aquelas funçãozinhas do seu smartphone, na verdade, são aplicativos. Tudo isso ele vai estar relacionado com quem? Com os usuários, para que eles façam o quê? Solicitações e recebimento dentro de quê? Dos sistemas operacionais, que nós podemos destacar quem? O sistema operacional da Microsoft, que é o Windows, e também temos o Linux, que algumas empresas trabalham muito com o Linux. E aí, por último, a gente tem o quê? O hardware. Então, nosso cliente, ele faz o quê? Ele faz uma solicitação ao sistema operacional, que esse sistema operacional, ele envia o quê? A solicitação ao hardware, que no caso de uma impressora, a gente vai estar o quê? Imprimindo aquele documento de um determinado
papel, tá bom? Então, é aí onde você tem uma visão geral de um sistema operacional. E aí a gente tem também ele aqui mostrando os nossos hardware mais especificamente, tá bom? Então aqui nós temos o monitor, que é esse que está aí na sala de aula de vocês, que vocês estão olhando aí para a sua tela na hora de estar assistindo essa aula, tá bom? Que pode ser o seu smartphone, seu telefonezinho, o seu notebook, o seu tablet. Então aí a gente tem o quê? A memória, porque esse programa está sendo gravado em uma determinada memória para que vocês estão assistindo. Temos o teclados e temos o disco e também o mouse. Tudo isso são o quê? São os periféricos de entrada e saída, que lá mais na frente a gente vai estar falando sobre eles. E eles têm essas funções principais, que são o quê? Facilidade de recurso aos sistemas, tá? Então, quando utilizamos um desse dispositivo, não nos preocupamos com a maneira como é realizado o quê? Os números forma de acesso. Então, o nosso usuário leigo, ele não precisa se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar somos nós que trabalhamos, que ficamos por trás desse sistema operacional, tá bom? E aí nós temos também o quê? Um bom exemplo de funções principais, que é o quê? Leitura de um arquivo em um CD ou disco. E aí nós temos algumas funções ou conjunto de rotinas que são bem específicas. Como? Controladas pelo sistema operacional. Então, quando eu aciono o meu CD, o meu cartão USB e coloco na minha máquina, eu estou fazendo o quê? Um controle dele através do meu sistema operacional, tá bom? Que também ele faz o quê? Ele aciona essa cabeça de leitura, faz a gravação, posiciona na trilha, mas tudo isso, pessoal, você pode observar quando a gente coloca o pendrive ou um cartão USB no seu notebook, no seu computador, você até escuta como o sistema operacional está trabalhando, tá? Então, na verdade, ele está seguindo esses passos a passo, tá bom? No seu caderno, na sua portilha aí, você pode estar fazendo essa verificação, lendo mais algum conteúdo aí na internet, no Google, e aí você vai estar entendendo muito bem como é que acontece tudo isso, tá bom? Nós temos também o quê? Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Olha que interessante. O sistema operacional ele é capaz de fazer isso. Se imaginarmos, por exemplo, que uma impressora pode ser utilizada por vários usuários do sistema, então deverá existir algum controle. Vamos imaginar, por exemplo, quando a gente pensa em um banco. Hoje a instituição financeira ela não tem várias impressoras. Ela tem apenas uma única impressora que é usada por vários funcionários que está lá, onde que a gente utiliza o quê? Aqueles usuários, aquele lá do início daquela primeira tabela, tá? Então, aqueles determinados funcionários vão estar mandando este documento para essa impressora e ela vai estar imprimindo à medida que cada um está recebendo como se fosse uma pilha. Primeiro um documento, depois o outro e assim por diante, tá bom? Então, eu falei dos bancos porque é uma forma bem nítida de você entender que uma grande instituição tem esse sistema. Nós temos também o executar tarefas, que são uma das principais funções, como imprimir um documento, copiar um arquivo pela internet, processar uma planilha lá no Excel, no caso da Microsoft, no caso do Windows, tá? Então, tudo isso está o quê? Dentro de executar tarefas, tá? O sistema operacional, ele é capaz de fazer isso. Nós temos também aqui, pessoal, como é que acontece? Nós temos quem? O programa, que pode ser o quê? A gente tem o Word, o Excel, PowerPoint. Nós temos o quê? O sistema operacional, que no caso eu estou falando bem de quem? Da Microsoft, mas no caso do seu smartphone pode ser o sistema Android, Mac OS X, tá? Então nós temos outro. E temos o quê? O hardware, que é onde vai sair esse resultado. No caso do nosso notebook, nós temos o quê? A tela, né? Ali que vai ter o retorno, vai sair lá o resultado, tá bom? No caso do seu celular, é a sua tela aí do seu celular também, tá? Vai estar lá o resultado. Mas ele diz o quê? Que o sistema operacional funciona como uma interface entre o hardware e os programas de usuário. Então, nosso sistema operacional, ele mais do que uma ponte entre quem? O usuário e o próprio hardware. Então, o software e o hardware. Lembrando que o computador, ele só funciona por quê? Porque ele tem o sistema operacional. Se não tivesse, ele só era o quê? Hardware, só iria ser uma máquina, tá bom? Então, máquinas de níveis. A linguagem entendida pelo computador é uma linguagem binária, de difícil entendimento. Pessoal, para a gente entender o que é essa máquina de nível, é obrigado a gente entender como que os nossos computadores entendem essa linguagem. É só a gente lembrar que
os números binários, ele está entre zeros e uns, ou pode ser o 0 ou 1. O nosso computador, ele não entende a linguagem humana, A, B, C. Ele entende, na verdade, os bits, tá? Que são zeros e uns. Essas são as linguagens de baixo nível, código de máquina, e também temos as linguagens de alto nível. Aí você tem o material, dá uma pesquisada, verifica como é que funciona, e dúvida a gente vai tirar durante as nossas aulas, tá? Nós temos também que considerar que o computador é uma máquina de quê? De nível de camada, e aqui a gente diz que o nível 0 é hardware e nível 1 é o quê? É o sistema operacional. Olha que interessante. Então ele fala que um está dentro de um nível e o outro está em um outro nível. O computador, como máquina de níveis, ele tem o que? Esses seguintes informações, como os aplicativos, os utilitários, o próprio sistema operacional, a linguagem de máquina, a microprogramação e só por último ele tem o que? Os dispositivos físicos, é onde a gente tem o retorno desse sistema operacional. Então, quando a gente pede para abrir uma página na internet, na verdade você está pedindo o quê? Para o sistema da Microsoft ou o teu sistema Linux para abrir um navegador para que ele abra uma página na internet, aí sim você executa o que você tem interesse de ver, tá, pessoal? Então, aqui temos o que? O histórico de nosso sistema operacional. Ele aconteceu quando? Desde a sua interface, que foi o conjunto de equipamentos que eram utilizados, até quem? Até as primeira geração, pessoal. A nossa primeira geração, ele deu o quê? Em 1945, na Primeira Guerra Mundial. Essa foi a nossa primeira geração de computadores. Ou seja, não Primeira Guerra Mundial, minto, na Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Mas antes deles tinha quem? O ábaco, tá? E aí nós temos uma visão de como era isso. Lá a gente construiu quem? O ENIAC, que foi o nosso computador enorme, que cabia, talvez até mesmo aqui no IFP, todinho é que cabia ele, tá? Ele era uma máquina muito grande, mas já conseguia processar algumas coisas, tá? Então o ENIAC foi o nosso primeiro computador. A nossa segunda geração, ela veio através de quem? Dos transistores. Então ela é de quê? Computadores que eram o quê? Utilizados transistorizados, tá? Olha que interessante. Temos o quê? Esse tipo de transistor que está aí. Essas máquinas eram o quê? Os mainframes e computadores de grande porte. Hoje nessas grandes empresas como bancos, como os servidores do Facebook, tudo isso usa quem? Esse tipo de tecnologia, tá bom, pessoal? Nós temos o que? Aqui um painelzinho onde vocês verem esse ciclo de processamento. Dá uma olhada aí no seu material para que você aprofunde esse conhecimento. Nós temos a nossa terceira geração, que foi uma das gerações importantes, que era o dos circuitos integrados, tá? Que era o que? Ele teve o que? Construído em um só componente. Então, todos os seus transistores eram construídos o que? Em um único equipamento. E aí nós temos quem? A terceira geração, tá? Que foi a evolução de quem? Dos processadores de entrada e saída, pessoal. Então, nessa terceira geração, a gente teve ainda, começou o quê? As multiprogramação, que vocês tanto conhecem, tá? Onde hoje a gente consegue o quê? Abrir várias páginas ao mesmo tempo. Claro que o nosso usuário leigo, ele imagina que tá, na verdade, essa conexão eu posso fazer ao mesmo tempo. A gente sabe que não. Primeiro, nosso sistema operacional executa uma função para depois ir requisitando as outras, tá? E aí nós temos quem? A quarta geração, que foram o quê? Os computadores pessoais, esses que vocês conhecem muito bem, que está aí nas suas mãos, em sua casa, tá? Então dá uma olhada no material, verifica como é que funciona essas gerações, para que você tenha realmente o conhecimento bem interessante. E por último, nós temos quem? A quinta geração, tá? Que aí começou o quê? De 91 a 2000, tá? E aí isso ele fez com que o quê? Os nossos hardware e software desse um boom, tá? Foi a partir daí que tem os sistemas que vocês realmente conhecem. Então hoje o que é que a gente tem? Baseado em todo esse material que a gente está vendo aqui, pessoal. A gente tem sistemas monoprogramáveis, que são aqueles homens que só executam uma única tarefa. Nós temos sistemas programáveis ou multitarefas, esses vocês conhecem muito bem. É só a gente lembrar dos aplicativos de WhatsApp, Facebook, SMS, por aí vai. E os sistemas de multiprocessadores, que é esses de grande portes, tá bom?
Então, esses sistemas vocês vão estar dando olhada no material de vocês, executem as atividades, tá? Procure os fóruns, que é muito interessante que vocês consigam aproximar ainda mais o conhecimento de vocês, tá? E aqui tem... nós temos aqui uma fotozinha para que vocês vejam como que funciona esse programazinho. Nós temos a memória, processador, dispositivos de entrada e saída que vão finalizar a sua atividade, o seu conhecimento. Então, nesta aula, pessoal, a gente pode entender que os nossos sistemas operacionais, eles foram muito importantes para quê? Para que o nosso computador hoje seja o que vocês conhecem. Então, lembrando, o nosso computador, na verdade, ele é hardware. Se ele não tiver sistema operacional, ele não funciona. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com o nosso assunto. Muito obrigada!